Muito se fala de emagrecimento, mas ninguém te dá a fórmula para calcular, né, a sua dieta. Então hoje nesse vídeo eu vou te mostrar uma fórmula que é básica, é uma regra de bolso que a gente chama, um cálculo de bolso, que ela é usada tanto para o emagrecimento, manutenção e até mesmo os ganhos de massa magra ou melhoria de performance física, certo? Então, fica até o final desse vídeo. Se você gostar desse conteúdo, não deixe de curtir. Se você conhece alguém que também precisa dessas informações, não deixe de encaminhar para ela e se inscreva no canal. Então, segue aí o vídeo. Bom, antes de começar, né, fazer uma divisão de macronutriente, você precisa entender o conceito do que é o macronutriente. Bom, macronutrientes são substâncias químicas que nosso corpo precisa para basicamente sobreviver, energia. Então a gente tem como macronutriente o carboidrato, a proteína, a gordura, ambos fornecedores de energia, porém algumas características específicas. O carboidrato, por exemplo, ele fornece energia em forma de glicose e carrega essa glicose para dentro da sua célula e te energiza, tanto para fazer uma prática de atividade, tanto para pensar, tanto para trabalhar. Para várias coisas o carboidrato tem a sua finalidade. Proteína, basicamente, ela é utilizada para síntese proteica, construção, né, a gente fala, sistema imunológico, dentre outras sinalizações que a proteína é de extrema importância para um organismo humano, e não só humano, né, para um organismo vivo. A proteína tem uma importância enorme. Basicamente, a gente é uma fonte proteica que anda, que fala, que pensa. Então você vê o nível de necessidade de uma ingestão proteica. E também temos a gordura como outro substrato energético. Ela já é mais calórica quando comparado ao carboidrato e à proteína, mas também tem suas finalidades importantes, como melhoria da absorção de vitaminas lipossolúveis, produções hormonais. Bom, até no nosso físico, né, um estoque de gordura pode servir como um amortecedor de impacto, né? Então, assim, gordura tem suas finalidades. Então, entendendo esse conceito, fica fácil a gente entender em quais momentos a gente vai distribuir cada macronutriente depois, tá? Os cálculos. Então, vamos dar continuidade aí. Primeiro ponto, vamos falar sobre a divisão de carboidrato. Então, a gente vai entrar num conceito que é o seguinte: preciso emagrecer. Você sempre vai colocar seu peso vezes 1.0 a 3.0, pensando em emagrecimento. Então, multiplica lá seu peso vezes esses números. O que eu indicaria? Você tem hábito de comer bastante, já é excessivo, né? Primeiro vamos normalizar, vamos reeducar sem fazer restrições severas, começando com o seu peso vezes 3.0. Percebeu que emagreceu um tanto, precisamos de mais estímulos para emagrecer? Faz seu peso vezes 2,5 e assim vai reduzindo para 2,0. Viu que está no nível legal, não precisa baixar mais? Ótimo, mantém esses 2,0 pelo resto da sua vida se você quiser. Mas se você tem a pretensão de baixar mais ainda, melhorar a qualidade muscular, começa lá aí, seu peso vezes 1,8, 1,5, 1,0, né? Aí já são restrições mais severas, certo? Funciona para o emagrecimento, é... porém, a gente tem um preço a se pagar quando você tem uma restrição, né, muito severa. Você tem uma falta de, vamos dizer, de memória, você fica meio avoado, você fica sem energia, você fica mal-humorado, seu treinamento, o rendimento cai demais. Então a gente sempre tem que pensar, né, no que é o ideal e não no que a gente às vezes quer de extremismo, porque ó, não vai levar a lugar nenhum. Normalmente, restrições severas, a pessoa tem uma desistência muito rápida. Então passa 1 ou 2 semanas, a pessoa volta a comer muito. Então, sempre começar ali do 3.0 e reduzindo gradativamente. Se você é uma pessoa que demorou muito tempo a engordar, não vai ser de um dia para a noite que você vai emagrecer rápido. Então, começa devagar, certo? Proteína. Dentro da literatura, a gente tem variações de ingestões proteicas também, que vai pegar seu peso vezes 1.0 a 2.0. Bom, é uma distância de 1 para 2, né, quando a gente faz um cálculo de uma ingestão assim considerável, né? Você pode dobrar o tanto de ingestão proteica do 1 para 2, né? Mas o que a gente tem que fazer uma análise, né?
de níveis de intensidade, de patologia, de caso a pessoa, por exemplo, tenha sofrido uma queimadura grave, um trauma grave, algo que gerou uma amputação e precisa sinalizar mais rápido a reconstrução, vai mudar suas ingestões proteicas. Mas dentro de uma normalidade, é, vai ser entre 1,5 a 2,0. O brasileiro, por si só, já tem muito costume de comer muita carne e acaba, às vezes, ultrapassando já as ingestões proteicas diárias. Não hoje, porque a carne está muito cara, né? Mas isso é um parênteses. Mas, o que eu diria? Se você é um praticante de atividade física, o que você precisa? Analisar sua ingestão atual, né? Pegar lá quanto de proteína do alimento você consome, colocar esse número. Ó, eu tenho o consumo de 200 gramas de carnes por dia, né? Dá em torno aí de 50 gramas de proteína. E nisso eu preciso consumir 100 gramas de proteína. Então, você vai lá e acrescenta mais um tanto, né? Mais a outra metade. Isso não necessariamente de carne bovina, de frango, pode ser de ovo, pode ser suplementação, pode ser da forma que você achar mais benéfico para o seu organismo, a sua ingestão proteica. Pode ser de origem vegetal ou animal. Não difere. O importante é você ter o consumo conforme a sua necessidade. A gente acaba determinando a necessidade do indivíduo também pelo fator atividade. Se ele treina musculação, se ele treina algum esporte que tem uma intensidade muito alta e precisa de uma regeneração. Então, isso vai fazer total diferença nas suas ingestas. A gente sempre vai começar do menos para mais, nunca vai estimular o corpo já logo de cara com proporções altas, né? Então, um paciente meu, eu já percebo que está no 1,0 normalmente, eu subo para 1,5 e vamos sentindo como que vai ser. Ao longo do tempo, melhorou o nível de treinabilidade, está indo super bem nas coisas, vamos passar para 1,8, depois para 2,0, certo? Vantagem, vai ter maior plenitude gástrica, vai ter um consumo mais elevado, onde vai ser menor aquela sinalização de fome que fica incomodando quando a pessoa está na restrição. Porém, né, a gente tem que sempre fazer uma análise também de exames laboratoriais para ver se não está excedendo. Às vezes o excesso de proteína pode aumentar a ureia, amônia e a gente não quer. Isso é produto tóxico final. Por isso sempre é importante consultar um médico, um nutricionista para fazer essa avaliação, né? E aí tem a gordura. Bom, para uma pessoa que busca emagrecimento, eu diria que a necessidade vai variar entre 0,8 vezes o seu peso ou 1,0 vezes o peso. Normalmente, eu sugiro para o emagrecimento 0,8. Menor quantidade de gordura via alimentação, é mais fácil da gente conseguir emagrecer com mais qualidade. É tendencioso a gente usar mais gordura nas preparações, porque acaba deixando a comida mais gostosa, ou são hábitos que são culturais, né? Dentro do costume do próprio brasileiro de usar mais gordura, de usar banha, de usar margarina, manteiga. Porém, nada é proibido, né, de ingestão de gordura. A gente tem que prestar atenção muito mais na quantidade, na forma que a gente vai consumir esses alimentos. Sendo moderado, sendo uma forma educada, né, para o seu organismo, tudo pode. Não existe algo proibido, não existe algo que você não possa comer. Tá? Mas, a partir do momento que você começa a exceder, come muita gordura de origem animal, vai vir algum malefício, vai vir uma mudança do seu perfil lipídico, vai vir uma mudança corporal, tá? Então fique atento com as ingestas de gordura. Sempre dê preferência para carnes magras, oleaginosas, seria no caso, né, as castanhas de modo geral, a gente fala nuts, ou abacate, alimentos mais naturais, ricos em gorduras, são mais saudáveis, tá? Então, sabendo disso, vamos lá. Eu fiz um cálculo aqui para mim. Eu coloquei 2,0 vezes 96, que dá 192 calorias. Deixa eu escrever esse cálculo aqui, só para vocês entenderem. Isso seria uma necessidade que eu me autoavaliaria, né, para chegar numa melhor qualidade muscular, certo? Então, 192
isso em gramas de carboidrato, representa em calorias em torno de 768 calorias. Então, 768 cacau. Proteína vai ficar na base de 192 também. Eu calculo e já tenho o costume de consumir proteína na proporção de 2,0 há muito tempo. Dentro dos meus exames laboratoriais, ureia, amônia, sempre tudo ok. Nenhuma alteração do perfil ali do fígado, então TJ, TGP, ok também. E gordura, 96 gramas por dia, que representa em valores energéticos em torno de 864. A cada 1 grama de carboidrato corresponde a 4 calorias, 1 grama de proteína corresponde a 4 calorias e 1 grama de gordura pode corresponder a 9 calorias, certo? Então, somando aqui a minha ingestão total diária, ó, vezes 864 mais 768 mais 768. Deu em torno de 2.400 calorias dias. Na minha opinião, uma proporção energética justíssima. Não é pouca comida, é uma proporção que é legal. A pessoa não vai passar fome, apesar vamos dizer, eu ter um nível de treinabilidade bom, pratico, né, atividades funcionais e luta, essa proporção energética caberia para mim tranquilamente, sem passar fome. Mas e aí? Fez o seu cálculo? Se você fez, escreve lá para mim quanto de energia que você acha que precisa consumir diariamente. E se você gostou desse vídeo, comente também, porque eu quero dar continuidade a ele para falar sobre outras coisas voltado para a divisão da dieta, como você pode emagrecer, como você pode atingir o melhor resultado com saúde dentro que você tem da nutrição. Então, se você gostou desse vídeo, não deixe de compartilhar e segue para os próximos aí, que vamos ter o prazer de produzir para vocês aí. Valeu!